E comenta logo. Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade dessa live, que possamos estar focados, Senhor, nessa mensagem e pôr em prática, Senhor. Nós possamos ter a boa vontade, Senhor, de estar ligado nesse trabalho de verdade. Quero pedir o socorro necessário para todos os irmãos presentes, todas as pessoas que fazem parte desse grupo, Senhor, que possa receber o remédio necessário para os seus males. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Muito obrigada. Então pode fazer, Tozé. Eu vou ler também, né? Vai, é. Agora, Tá. Tá bom, vamos lá então. Desculpa, eu entendi errado, desculpa. Vamos lá. Então, do livro Alma e Coração, da editora Pensamento, capítulo 3. O versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Título da página que Emmanuel aplicou. Ambientes. Importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Daí o impositivo de doarmos tão somente o bem, integralmente o bem. Se em determinada faixa de tempo criamos a alegria para os nossos semelhantes e criamos para eles o sofrimento em outra faixa, nossa existência estará dividida entre felicidade e desventura, ou seja, diversidade, infortúnios, porque teremos trazido uma e outra ao nosso convívio, arruinando valiosas oportunidades de serviço e elevação. Se oferecemos azedume, irritação, ficar zangado, é óbvio que avinagraremos o sentimento de quem nos acolhe, reavendo, em câmbio inevitável, permuta, em troca inevitável, o mesmo clima vibratório, como quem recolhe água inconveniente para a própria sede, após agitar o fundo do poço, de cuja colaboração necessite. Se atiramos crítica e ironia, ou seja, deboche, sarcasmo, além da crítica, à face do próximo, de outro ambiente não disporemos para viver, senão aquele que se desmanda em sarcasmo e censura. Certifiquemo-nos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. Queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Pacifiquemos e seremos pacificados. Auxilia e colherás auxílio. Tudo que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Dá e dar-se-te-á, asseverou Jesus. O ensinamento não prevalece tão só nos domínios da dádiva material, propriamente considerada. Do que dermos aos outros, a vida fatalmente nos dá. Vamos lá. Essa página também não é fácil. Emmanuel não facilita, e todos esses processos de convivência, essa grande escola planeta Terra, nada aqui é fácil, né? A gente, dependendo de qual é a nossa relação para com Deus, cada um vai ter uma leitura diferente dessa página. Então, se você acredita que Deus castiga,
você vai acreditar que tudo que você faz aos outros é Deus que está te castigando. Deus criou uma super máquina que fica espancando aqueles que espancam, que ficam maltratando aqueles que maltratam. Mas não é muito bem isso. A página não está nem sequer falando sobre isso, por incrível que pareça. Não é isso que a página está falando. A página está falando dos seus próprios hábitos. Se você tem um hábito de tudo criticar, de tudo questionar, de tudo brigar, você cria esse clima no seu psiquismo e você acha que isso é uma rotina louvável. Você acha que isso é um caminho seguro para arrumar soluções de N problemas. Você tem um problema de vazamento de água, aí você briga, você esperneia, você reclama, você bota a culpa em terceiros, você cria um furdunço danado, menos para resolver o problema. Gasta-se uma energia danada. Só que todo esse amargor que você está patrocinando da sua consciência para o ambiente onde você está vivendo, você está impregnando esse ambiente com esse problema. E dependendo de como o ambiente se torna, ele evolui, o próprio ambiente depois, que você sempre retorna a esse mesmo ambiente, ele começa a ficar impregnado da sua geração mental. Né? Então, estamos falando agora de uma maneira um pouco mais ampla do ponto de vista de espiritismo, né? Envolvendo um pouco mais lá o livro dos médiuns, para a gente entender que nós estamos produzindo semimatéria com o nosso pensamento continuamente. Poxa, então vou ter que ficar preocupado com o meu pensamento, porque senão eu vou sofrer as consequências do meu pensamento? Não, não é isso. Não é questão de se preocupar, senão eu vou sofrer. Você já faz isso todos os dias com o corpo físico. Se você pegar uma panela que está fervendo, está com a água fervendo, você sabe que metal acima de 60 graus, né, você não consegue botar a mão muito tempo. Se tiver acima de 80, a chance de sua pele ficar agarrada é grande. Se tiver acima de 100 ou próximo de 100 graus, é certo que sua pele vai embora. Então você esbarra uma vez e você se queima, você automaticamente não quer esbarrar de novo. É algo extremamente educador. Você é educado instantaneamente a não persistir naquele processo. Agora, a gente não pode dizer o seguinte: poxa, Deus colocou a percepção de dor no seu corpo físico para fazer você sofrer. Não, isso é uma maneira infantil de enxergar a realidade. A realidade é outra. Esse princípio de sentir a dor física é para você conseguir manter o corpo físico durante os X anos. Senão você não vai conseguir manter. Existe uma doença crônica, não sei se vocês conhecem, uma doença que atinge o sistema nervoso central, onde a pessoa perde todas as sensibilidades táteis do corpo. Então ela vai pegar um copo de água, ela não sabe se segurou o copo ou não. Mas qual o outro inconveniente? A pessoa vai andando pelos lugares, esbarra o braço, machuca, a pessoa não sente. Essas pessoas não duram mais de 20 anos aqui na Terra. Não consegue, porque ela surge um corte, né? Surgiu um corte na perna. A pessoa vai e não cuida, porque ela não está sentindo dor. Cortou as costas, ela não vê. E ela não sente dor, ela não vai buscar olhar no espelho para tentar cuidar, para tentar limpar, para tentar fazer asepsia daquele ferimento. Ela não cuida, porque não sente dor nenhuma, zero. Então, o problema todo é que a marcha de evolução é você perceber a si mesmo. O princípio de evolução, que acaba sendo refletido no corpo físico, na grande criação divina, nessa grande escola de almas divina orquestrada pelo Cristo, é que nós sempre vamos evoluir a partir de olhar para dentro das origens dos nossos desequilíbrios e ver o que isso está desequilibrando a nossa volta, transformando a nossa volta em grandes turbilhões de infelicidade. Esse é o grande gargalo que a gente ainda não percebeu. E isso vale para toda a natureza, e especialmente para a natureza do corpo físico. Ela reflete também na natureza do corpo físico. Então, se você comer alguma coisa inapropriada, você passa mal.
Se você tropeçar, criar um machucado na perna e você não cuidar, e aquele machucado evoluir para uma infecção grave, você pode correr um fenômeno chamado sepsemia, que é a chamada infecção generalizada do sangue, onde vai ser vascularizado, bombeado para o seu corpo todo, uma série de micro-organismos que vão lesar os seus órgãos. E você vai desencarnar, como já desencarnou milhares de vezes no passado, de sepsemia. Um pequeno corte te leva ao óbito. Então, nós já passamos dessa etapa. Essa etapa do desenvolvimento nós passamos. Por isso que era tão raro, lá 2, 3 séculos atrás, 5 séculos atrás, era muito raro você encontrar um ancião, uma pessoa com 60 anos de idade. Ancião, 60 anos de idade. Porque as pessoas desencarnavam por um monte de bobagem. Um corte aqui, um corte acolá, uma série de bobagens simples que poderiam ser evitadas, mas ninguém está percebendo. Mas nem por isso Deus falou o seguinte: deixa eu tirar todo esse mal da frente deles. Deixa eu tirar toda essa dificuldade da frente deles. Deus fez isso? Não. Você viu algum espírito de luz pulando na frente e falou assim: não, essas almas não precisam passar por isso. Não precisa deixar o uniforme de trabalho para retornar com outro uniforme. É um uniforme de trabalho. Quem tem apego ao corpo físico somos nós. Espírito que já evoluiu, ele observa a gente vestindo o uniforme de trabalho, mais nada. Só que a gente se apega profundamente ao corpo físico. Agora, aonde eu estou querendo chegar com isso? Se com o corpo físico os cuidados são assim, e não é à toa, você não toma banho todo dia? Você não tem que tomar banho todo dia? Qual é o ensinamento que você está percebendo? Que mensagem está passando para o Espírito Eterno? Para o Espírito Imortal. Para o Espírito Imortal, que mensagem é essa? Você não toma banho todo dia para o corpo físico? Alguma coisa você tem que também estar cumprindo para com a sua própria consciência, para com os seus próprios pensamentos, para com os seus próprios princípios lógicos de vida, que você precisa dessa renovação, da mesma maneira que você precisa renovar, remover os tecidos epiteliais do seu corpo físico durante o banho. Há uma necessidade. Você precisa dessa renovação. Em um ano, nosso corpo físico é o outro. Todo o tecido da nossa boca cai em 24 horas. De um dia para o outro, a boca toda é renovada. Em um ano, até os tecidos ósseos são outros. Todos aqueles tecidos foram consumidos e nasceu outro no lugar. O tempo todo, o corpo físico está se transformando. O tempo todo, o corpo físico ele está se recondicionando. Ué, e os seus sentimentos? E a sua consciência? O que você tem feito para transformar ela? Para recondicionar ela? Sobre esse assunto, eu não perdoo. Sobre esse assunto, eu acho um absurdo. E, na hora que eu vou discutir ou conversar sobre esse assunto, eu fico irritada, fico nervoso, fico nervosa, porque eu não gosto de falar sobre isso, porque eu não gosto... Ué, mas... É nesses pontos que você precisa parar e observar. Por que eu estou ficando irritada? Por que eu estou ficando zangada? Que sentimentos que eu estou animando de contrariedade que eu não consigo controlar? Eu tenho que renovar esses sentimentos. Eu tenho que renovar essa percepção. Porque senão eu vou sempre criar um ambiente desfavorável para todo mundo. Todas as vezes eu vou ser aquela pessoa que cria um ambiente de chateação, não é uma conversação fraterna, não consegue trazer um pouco de harmonia, de paz, só traz argumentos de crítica, não consegue ser o mínimo da mansuetude, que é respeitar a integridade psicológica do próximo. A gente não consegue fazer isso. Então, ele começa a página assim: importante pensar que não apenas teremos o que daremos, teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Muitas pessoas ficaram animadas quando ouviram: não apenas teremos o que damos. Eu vou fazer muita caridade, que não é caridade, é beneficência. Eu vou fazer muita beneficência, eu vou ajudar um, eu vou ajudar outro, nenhum problema. Se seu coração está realmente participando, problema nenhum. Mas quando seu coração não está participando, você só faz mecanicamente, na verdade você está dando o que você não produz.
Você está dando recursos que te foram emprestados. Então, na verdade, você está distribuindo recursos que não são seus. Então, afinal de contas, o que a gente tem capacidade de dar realmente? É aquilo que tem que partir da sua própria alma. Todo o resto você não está dando, você está compartilhando o que não é teu. Tudo aqui na Terra pertence ao Pai. Nada nos pertence. Nem mesmo o corpo físico. Teremos que dar contas do corpo físico ao deixarmos esse uniforme de trabalho. Né? Nos entrega o uniforme de trabalho para executar trabalhos, para executar desenvolvimentos, para executar tarefas. E o que a gente faz com esse corpo físico? Maltrata, destrói, não cuida. Teremos que prestar conta a esse uniforme de trabalho. Como numa empresa, você vai pegar lá um uniforme de trabalho, você não pode pegar um uniforme por dia, né? A pessoa fala assim, pô, não tem como, Miguel. Você quer esses uniformes industriais são caros. Não é assim. Você não pode destruir um uniforme por dia. Então, a frase sempre foi mal interpretada e criou um princípio de uma psicose, né? Que a pessoa quer ajudar para poder ter vantagem lá na frente. Para fazer um fechamento com Deus. Deus está vendo que eu estou ajudando alguém, vai me ajudar também. Eu vou meio que cercar Deus, Deus vai ter que me ajudar. Ainda quer se impor para cima de Deus. Né? Você não produz planeta, você não produz corpo físico, você não produz nada de matéria, nem de sem matéria. Então é claro que você está colaborando em um empreendimento de grandíssimo porte chamada Organização da Criação. E nós não somos proprietários de nada disso. A gente precisa desmistificar isso da nossa cabeça, isso virou um mito. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou doar aquilo. O que você vai doar é esperança. O que você vai doar é o sorriso. O que você vai doar vai ser sentimentos genuínos, de bondade. E a pessoa vai receber aquela bondade e vai ficar grato por alguém ter se importado com ela, genuinamente. Não é para dar por dar, não. Né? Só para a gente separar o que é caridade como Jesus compreendia, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, que é tolerância e compreensão das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, é um conjunto de sentimentos do grande ferramental que compõe os recursos básicos. Básico que existe para a gente falar na palavra amor. Não existe falar em amor sem esses 3 fundamentos. Ele é o pilar, é a base de tudo. Não tem como você elaborar sentimentos de amor sem estar orquestrando já esses sentimentos. Então, avançando um pouquinho, viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Mas isso é meio que óbvio, né? Porque como é que você pode viver numa atmosfera se você é o gerador dessa atmosfera? Você quer viver em outra atmosfera? Né? Olha só, eu vou para uma experiência. Eu vou entrar numa nave espacial e vou ficar 3 anos nessa nave espacial. Aí você começa a viajar nessa nave espacial. Mas você não é o piloto. Você que está pilotando a nave. Não é você que está cuidando de não ficar vazando oxigênio, de não ficar vazando água, não ficar vazando recursos. É você que vai ter que criar um clima fraterno para que todos estejam engajados no trabalho e nas atividades que demanda a cooperação de todos. Agora, viva o contrário para você ver o que acontece. É óbvio que o que você está vivendo, você vai construir para os outros, mas em especial você está construindo para você mesmo. Prioritariamente, você está impregnando a sua própria consciência com princípios totalmente deturpados e que você vai achar que é a mais pura verdade. Não, eu vou lá, vou brigar com fulano, porque eu brigando eu resolvo na hora. Aí, como é que é o seu pensamento, que ainda está aprisionado com os sentimentos de maltratar, raciocina? A gente raciocina assim, não é que foi mais rápido? Não foi mais eficiente? Resolveu. Ué, mas o seu objetivo era só resolver o problema. Não era desenvolver capacidade de amar, capacidade de resolver com benevolência. O modo como você resolve o problema é o X da questão. Não é resolver o problema. Estou com vazamento na torneira. Tem que trocar a carrapeta. Tem que trocar a carrapeta, fazer uma manutenção na torneira. O objetivo não é a torneira em si.
O objetivo não é a carrapeta. Aquilo é só uma oportunidade de você colocar a sua consciência numa atividade e ver como você a desenvolve. Você vai conseguir desenvolver sem desespero, sem amargura, sem reclamação, sem contrariedade. Você é capaz de pegar naquela mesma tarefa e ficar feliz de ter a oportunidade de vivenciar aquele problema para resolver aquele problema, mesmo sem saber se você vai resolver. Mas você vai estar tendo a oportunidade de lidar com uma situação. Nós temos que aprender a santificar todos os nossos atos e os nossos pensamentos. É nesse sentido. Não começa a fazer tarefa com raiva. E olha só, essa ferramenta está enferrujada. Que porcaria de ferramenta. Aí bate com a ferramenta, destrói a ferramenta. Esse negócio não pode vazar. Eu não vou ter como resolver agora. A pessoa está com pressa de resolver o problema para ficar depois à toa. Não é porque tem outro compromisso, não. É para ficar sem fazer nada. A gente tem que começar a admitir como funciona atualmente a nossa consciência. Nós adoramos vivenciar a experiência da pedra. Sabe como é que funciona a psicologia da pedra? Ela fica parada, aguardando que o mundo externo transforme ela, por pressão e temperatura. Deixa cair mais coisa em cima de mim, me pressionar, e eu vou modificar a partir da pressão externa. E enquanto isso, eu vou ficar só olhando o que está acontecendo em volta. Mas olha a distância que a gente está do reino mineral. É absurda. E como é que a gente continua com esse estigma dentro da nossa consciência de não querer vivenciar todos os aspectos de todas as experiências, doando o nosso melhor para todos. Não é explicitamente para a gente, não. Para todos que estão à nossa volta. Então a gente tem que começar a transformar esse princípio. Porque nós vivemos princípios distorcidos e não podemos acusar que foi herança de pai e mãe, que tem nada a ver com quem você conviveu em si. Nós gostamos, tem que aceitar isso, né? É um momento, fala que eu te escuto. Você chega assim e fala, eu gosto de fazer evolução de pedra. A pessoa fica parada, olhando, só quer ver o que os outros estão fazendo. Você não quer fazer nada, não? Você quer eu conheço várias pessoas que adoram assistir canal de culinária. Não é crítica para ninguém, não, gente, por favor. Mas a pessoa, na verdade, ela gosta de ver os outros cozinhando. Ela mesma não gosta de cozinhar. Aí você fica assim, então tá bom, então tudo bem, você não cozinha. O que você gosta de fazer? Assiste agora uma coisa que você gosta de fazer para você fazer melhor do que você faz. A pessoa não quer assistir nada. Não quer evoluir nada. Porque ela acredita que onde ela já chegou tá bom. Sabe o que significa isso? Emmanuel tem uma página até que ele fala sobre isso, que foi uma das páginas que mais me chocou, né? A página que mais, assim, eu fiquei impressionada. Emmanuel foi até meio duro. Em que ele comenta sobre o problema que chega à nossa consciência. A nossa consciência chega a um ponto que a gente não consegue avançar. Aí estagna. Só que está estagnando aos 30 e poucos anos. A pessoa, às vezes, vai até os 90. Estagnada. Sem vontade de querer aprender nada, sem vontade de querer se desenvolver em nada, sem vontade de progredir. E não tem como você enfiar vontade dentro dos outros. Mas você chega para uma criança e fala assim, vou te ensinar a andar de bicicleta. Aí a criança fala, mas quem disse que eu quero andar de bicicleta? Não, mas eu vou te ensinar. Aí a criança fala, não, mas eu não quero aprender. E o que você faz? Como é que você resolve isso? É uma coisa intrigante, né? Chega a ser chocante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse princípio basal que vem acontecendo com a nossa consciência repetidamente há muitas e muitas encarnações. Ah, mas eu estou tão cansado. Cuidado, a gente pode acabar se escondendo atrás do cansaço. Não se esconda atrás do cansaço. Crie bom ânimo. Se você criar bom ânimo, você vai entender que quem dá ânima para o corpo físico é você. Quem dá ânima para o corpo físico é você. Os espíritos não podem manipular fluidos e dar ânima para uma mesa, e dar ânima para um objeto, fazer ele se mexer. E não pode fazer isso. Você faz isso continuamente com o seu corpo físico, quando está encarnado. Só que a gente se satura rapidamente em relação a tudo. Então, eu queria avançar um pouquinho mais e comentar rapidamente duas características que ele deixou bem claro. Nossa existência estará dividida entre
Desculpa. Se em determinada faixa de tempo criamos alegria para os nossos semelhantes e criamos para eles o sofrimento em outra faixa, ou seja, em outro aspecto da vida, né? Às vezes tem um aspecto da vida e você consegue criar um pouco de alegria. Mas às vezes no mesmo contexto, em outra faixa de tempo ou em outra situação, a gente cria, na verdade, sofrimento para o próximo. Nossa existência estará dividida entre felicidade e desventura, porque teremos trazido uma e outra ao nosso convívio. Então, não é que vai ter um projeto divino, que tem alguém fazendo uma matemática. Peraí, a pessoa botou 3 pedrinhas da balança da esquerda. Agora vai ter que jogar 3 pedrinhas da balança da direita. Não é isso não que ele está falando, não. Ele está falando como que você lida com cada aspecto da vida. Ah, mas se é sobre isso, eu brigo logo. Já vi as pessoas falando assim, olha, se fulano falar isso assim comigo, eu vou brigar logo, eu vou fazer, o bicho vai pegar. Mas sobre outros assuntos a pessoa não briga. A pessoa é gentil, a pessoa é cortês, a pessoa é mansa, humilde de coração, mas em outros aspectos a pessoa vira monstro. Então essas faixas são faixas que nós temos pensamentos já desenvolvidos do passado e entendemos que é uma verdade. E a gente não quer abrir mão da verdade que nós construímos. Esse que é o maior fato ruinoso da nossa consciência. Tudo que você acredita que é uma verdade, e mesmo ela não sendo uma verdade, você vai lutar para ela prevalecer em toda e qualquer situação, seja no trabalho, seja em casa, qualquer coisa. Qualquer coisa você vai tentar defender essa situação. Então, por que ela continua te perseguindo depois? Por que vai surgir depois desventura na sua vida? Porque você vai conviver com os reflexos dessa faixa distorcida sobre esses assuntos, sobre essas formas de lidar com certos problemas. Porque a dinâmica da vida ela é complexa e ela nos obriga a viver um grande caldeirão de problemas. Você mal subiu numa batatinha para boiar no meio do panelão, você já caiu daquela batatinha e já tem outra batatinha. Quando tu vê, tu subiu uma cenoura e você não percebe que está dentro de um caldeirão de situações adversas. É isso, não tem jeito. A gente tem que aprender a lidar com N problemas distintos, N situações distintas. A questão é como Deus aguarda que possamos responder melhor em cada uma dessas situações. Porque ele deixa bem claro aqui, essa última frase aqui, que é a mais importante que eu queria destacar. Porque teremos trazido uma e outra ao nosso convívio, certo? Você vai estar trazendo tanto a felicidade quanto a desventura para o seu convívio. Por quê? É a atmosfera e é o clima de vida que você vive. Você vive aquele clima de atmosfera. Você fica chateado até de viver aquele clima. Você queria até se libertar disso. Mas, de certa forma, você gosta de manter porque você acha que é uma verdade. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Isso te acompanha. Você está no corpo físico ou fora dele. A pessoa é zangada no corpo físico, a pessoa é estressada, a pessoa vive maltratando todo mundo, pisando. Fica tranquilo, vai desencarnar e vai ficar igual. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é, com o uniforme de trabalho, meio que ele tenta amaciar um pouco esses recursos. Ele não deixa você ter tanta liberdade quanto você gostaria. Mas quando você deixa o corpo físico, o bicho pega, né? Não tem nada amortecendo. Você pode ficar com esse pensamento contínuo eternamente. Quer ficar com esse pensamento contínuo durante 400 anos? Fica, não tem problema nenhum. Não vai ter ninguém, não tem ninguém te controlando. É isso que é o mais assustador. Você adoraria que tivesse um tribunal que você fosse logo jogado num calabouço. Era a maior das maravilhas. Por quê? Porque não tem a ver com sua liberdade, você não está escolhendo nada. Você não precisa escolher nada. Você não precisa construir caminhos para sair do mesmo buraco que você se enfiou. Mas a vida não é assim, né? Deus cria as estratégias de progresso, mas depende agora da nossa boa vontade de querer progredir. A chamada progressão basal mais básica, ela é imposta.
mas ela é muito básica e muito lenta. Então, para que viver em desventura à toa? Então, essa parte final aqui, essa última frasezinha que é mais chocante. Porque ele está dizendo que você está vivendo um clima de felicidade e um clima de desventura, certo? E você está sofrendo com isso. Porque é adversidade, é infortúnios. Você não quer adversidade e infortúnio, você quer felicidade. Mas por que teremos trazido uma e outra ao nosso convívio? Você trouxe, isso está em você. Arruinando valiosas oportunidades de serviço e elevação. Sabe o que ele está dizendo com essa frase? Ele está dizendo o seguinte, olha só, Deus planejou para você, cara, o Rolls Royce, o melhor do mundo. Todos os recursos para você se desenvolver, ou seja, em elevação, né? Não é oportunidade de elevação? É você passar por um problema e não se revoltar. Você olha e pensa, Senhor, já entendi. Você quer que eu seja paciente. Já entendi. Você quer que eu não seja egoísta. Agora entendi. Ele quer que você aprenda com esses recursos. Então, são recursos de elevação. E o que você está fazendo com esses recursos? Você está transformando ele em situações de chateação. Você acha que você não precisa mais ser educado. Você acha que você não precisa melhorar em nada. Essa é a verdade, gente. A gente vive um pouco assim, tá? A gente não pode se enganar, não. O problema de conversar de si para consigo, de ter aquele momento oros, de se reconhecer, de se conhecer, é que a gente tem que admitir esses limites, que quem impõe somos nós mesmos. O que tem viver um infortúniozinho aqui, outro ali, uma adversidade? Isso faz parte da vida. Não faz não. Não faz. Não faz parte da vida. É isso que a página está falando. Arruinando valiosas oportunidades de serviço e elevação. Você está perdendo tempo com sentimentos bobos, com sentimentos de contrariedade, enquanto era para largar disso. Chama-se perdão. Se perdoa e fala, eu não sei produzir um bem direito. Eu, às vezes, nem fico preocupado em produzir bem nenhum. Mas agora é diferente, eu quero produzir. E você não está percebendo que todo projeto de reencarnação, todos os projetos, é unânime, todos os projetos, são sempre oportunidades de serviço e elevação. Você está se desgastando nesses problemas de provas e expiações porque quer. Porque você quer. Você quer ter a dificuldade, você quer ter o sofrimento. Você gostou muito do infortúnio. Você gosta de produzir zanga, você gosta de produzir raiva, você gosta de ficar colérico. A gente não gosta de admitir. Não, que eu resolvo logo, dou logo uma brigalhada, tô resolvendo. A gente adora se livrar dos problemas e não viver os problemas. A gente adora resolver as coisas para ficar sem fazer nada. Quer fazer as coisas correndo para ficar sem fazer nada. A gente não gosta da jornada. A gente gosta de cumprir e largar. Cumprir e largar. Pronto, acabei. Só que quem está na escola divina, não existe isso. Não existe cumprir e larguei. Só existe cumprir e cumprir. Cumprir e cumprir. Então, você vai ter que descobrir qual é o ritmo que você é capaz de transformar a si mesmo. Porque, entenda, o conceito de expiação, o conceito de provas e expiações, vamos lá, de provas e expiações é você viver com você mesmo. É você viver os reflexos dos seus próprios desequilíbrios. Não vai ter ninguém projetando para você sofrer, se escacetar, não. Isso não existe. Todo projeto são projetos de serviço e elevação. Não sou eu que estou falando, não, Emmanuel. Ok? Quando a gente está nessa de ficar prisioneiro, não, eu estou doido, poxa, eu adoro produzir um infortúnio, adoro produzir uma confusão, adoro produzir uma briga. A pessoa fala uma coisa, eu vou falar outra porque eu estou com a verdade. Mas você quer estar com a verdade? Você quer ter razão ou você quer ter paz? Você quer produzir harmonia ou você quer ter razão? Você tem que escolher. As duas coisas é impossível. Então, 100% das brigas, 100% dos infortúnios, é porque a gente não gosta de ceder. A gente não gosta de perder. A gente não gosta... Porque acha que isso é perder, né?
acha que isso é perder. Mas a verdadeira perda é você estar perdendo a sua paz, perdendo a sua harmonia, perdendo a sua vontade de produzir um bem. Ah, vou produzir um bem para fulano? Fulano está me ofendendo. Fulano está me maltratando. Essa criatura divina ainda está toda distorcida. Deus não está vendo isso não. Começa até a questionar Deus. Deus deve estar cego, deve estar vendo isso não. Olha só essa criatura torta aí, que só gosta de maltratar todo mundo. A gente tem essa mania de querer viver a chicotear os problemas dos outros sem perceber que na essência, a verdadeira essência, é que você é que transformou aquele ser naquele azedume. Às vezes, 2 encarnações atrás, foi você que fez com que essa pessoa ficasse zangada desse jeito, porque ela se espelhou em você. Ainda tem esse problema. Às vezes nasce como filhos, às vezes nasce com um parente próximo, vai conviver no lar. E num azedume danado, uma brigalhada danada. Aí você fica, você não sei de onde essa alma resolveu viver assim, vive reclamando de tudo, vive brigando de tudo. Mas o que a pessoa não percebe é que quem criou, quem impôs aquela adversidade naquela consciência, às vezes foi ela mesma. Ela foi a autora daquele desequilíbrio naquela consciência. E somos obrigados a reencarnar, porque evoluímos em grupo, né? Sempre com o próximo. Você nunca vai reencarnar sozinho no planeta Terra, não existe isso. Você sempre vai reencarnar com o próximo. E você sempre vai conviver com as criações mentais que você criou no passado. E o pior, você vai conviver com as criações mentais que você está criando agora. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode agora viver uma realidade diferente, de bom ânimo, de alegria, de renúncia. Por que de renúncia? Por vezes você vai ter que renunciar a certos princípios, a certas lógicas que para você é uma verdade. Mas a verdade que você está construindo, por vezes só vai trazer sofrimento e todo mundo está à sua volta. Era esse o objetivo? Então a questão é, por que eu estou nessa contrariedade, nessa complicação toda, num sofrimento danado, uma brigalhada danada, uma situação super desequilibrada? O que esse serviço e essa porta e esse recurso de elevação está esperando de mim? Produzir mais desventura? Produzir mais infortúnios como vingança? Ou entender que é um serviço de desenvolvimento da humildade? Ou que talvez é um exercício de desenvolvimento da renúncia? E o serviço ali é de produzir recursos benéficos, especialmente para quem não vai reconhecer o seu empenho. Às vezes o treinamento é esse. Você está preparado para esse treinamento? Está preparado para esse serviço? Porque é exatamente isso que acontece. São esses serviços que são aportados no nosso destino e a gente não percebe, né? Então ele segue. Se oferecermos azedume, ou seja, irritação, zanga, é óbvio que vamos avinagrar, ou seja, jogar vinagre. Você vai jogar vinagre no sentimento do outro, de quem colhe essa irritação, esse azedume, essa zanga. Reavendo em câmbio, ou seja, em troca, né, inevitável, o mesmo clima vibratório. É impressionante. Às vezes você consegue ver a criança falando a mesma expressão da mãe. A mãe brigou com a criança, né? Às vezes até no Galilete, eu não sei se vocês percebem isso, mas às vezes acontece isso. Você vê a mãe às vezes brigando com a criança, falando lá fora com a criança. Blá, 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 blá. Aí passa um tempo, a criança vai, vira e briga com a mãe também. Mas ela falou exatamente a mesma expressão. E com a mesma entonação, com o mesmo impacto, com os mesmos sentimentos. Eu falei, caraca, a criança está replicando exatamente aqueles mesmos sentimentos. E os dois não percebem. Os dois não percebem. Então, todos aqueles que estão dando um passo à frente, um passo só, tá? Desses milhões e milhões de passos que temos que dar. Dê um passinho à frente, vai ter que perceber, opa, eu me distraí da minha função principal. O ambiente onde eu estou, cercado dos corações que eu estou cercado, eu tenho algum serviço e oportunidade de elevação, não só para mim, mas para todos que estão à minha volta, que eu não estou percebendo.
Eu vou criar o critério da dúvida. Eu sempre vou achar que tem alguma coisa que eu não estou percebendo, que eu deveria estar executando, que eu deveria estar com um sentimento mais nobre, que eu deveria estar com uma preocupação mais justa, e eu não estou. Eu vou orar, eu vou pedir ajuda para perceber, para escolher melhor como falar, para escolher melhor até como imaginar a situação, como imaginar a solução de certos problemas. Eu lembro uma vez que eu estava vendo uma piadinha, né, nessas redes sociais, tinha um rapaz, né, ele tava olhando fixamente para uma pessoa, né, estava assim numa região de praia, olhando fixamente, não sei se estava comendo um sorvete, um picolé, uma coisa assim, não sei o que acontece. Ele estava lá lambendo picolé, lambendo sorvete, aí ele estava olhando fixamente para alguém, a pessoa foi lá tirar satisfação com a pessoa. Você tá me olhando por quê? Que não sei o quê. Aí começou a brigar com a pessoa. Aí quando foi descobrir, o cara era cego. Aí o cara saiu todo sem graça, cego, né? Eu acho que até o cara fez de propósito para poder gerar esse vídeo, né? Mas é engraçado porque ele não está totalmente errado, não. É a essência dessa página, né? Nós estamos sempre predispostos ao confronto primeiro. Não importa que assunto, né? Nossa consciência é como se fosse um grande castelo com vários cômodos. E em volta desse castelo, a gente botou um poço cheio de crocodilo. Então, nossa primeira reação é sempre se defender. E defender atacando, jogando crocodilo em cima dos outros. Só que a gente precisa mudar isso. Porque isso não é conveniente, nem um pouco, com relação às oportunidades de serviço e elevação que estamos perdendo. Estamos perdendo. E toda encarnação é isso. E reencarnar não é tão fácil como todo mundo acredita. Não é tão fácil assim, não. Alcançar um projeto em que a gente possa ser acolhido, em que possa reencontrar certos grupos, isso não é trivial, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso aqui tudo, né? Por que os sentimentos acabam alterando e você começa a vibrar no mesmo clima? A pessoa que recebe esse azedume, essa irritação, começa a vibrar no mesmo clima. E ele deu uma ideia muito linda, né? Todos nós vamos encontrar a reação divina dentro do próximo. Já descobrimos isso em outras páginas que a Mano trouxe para a gente. Olha, se você colocar uma série de situações adversas no próximo, aquela forma de refletir a luz divina que o próximo tem esse potencial, né? O pensamento é um grande espelho. Todos nós estamos treinando e nos capacitando em refletir a luz divina. Agora, se você, nesse grande mergulho que nós damos na experiência, agitarmos vibrações contrárias ao equilíbrio, contrárias à harmonia, é como agitar um fundo de um poço. Mas adivinha, você precisa tomar dessa água. Você não tem escolha, você tem que beber água. Você agitou o poço e agora? Não pode beber, vai ter que esperar sentar. E a gente fica nessa de esperar, e achando que as coisas vão se resolver sozinhas. As coisas não se resolvem sozinhas. Os problemas só se resolvem com a ação do bem, com a postura correta, devidamente orientada ao bem. Ok? Então ele vai falar explicitamente com relação à crítica e à ironia. É lógico que você vai receber e vai criar uma sensação de sarcasmo e censura o tempo todo, até que você comece a fazer sarcasmo de você mesmo. E você depois nem suporta ao clima de contrariedade que você cria para o seu próprio destino, né? Independente até do próximo, tá? Então, certifiquemo-nos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. Os ambientes também respondem. Então você cria aquele psiquismo de crítica, de briga, de reflexos contrários à paz e à harmonia. É óbvio que o ambiente fica extremamente difícil para todos que estão no ambiente. Porque o que às vezes nós não percebemos é que estamos prisioneiros do mesmo ambiente.
Teve até um rapaz, né, que estava lá praticando judô, né? E aí os pais estão obrigando ele a praticar judô, né? Aí ele tá contra, não vai lá, obrigado, não pratica porque fica o treino todo de cara feia, emborrado, e aí fica, não quer praticar também, tipo com uma reação de protesto, né? E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha só, você não percebeu ainda não? Você também está prisioneiro para planeta Terra. Você não pode ir para Júpiter, não. Ele, não entendi. Você também não pode ir para Marte. Deus está te obrigando você a ficar aqui. Você não tem escolha, não. Aí você escolhe não fazer nada, não se desenvolver. Ou quando você está aqui no planeta e você está vendo que você tem a chance de se desenvolver, aproveitar as oportunidades. Por que você não aproveita a oportunidade que você está tendo de ter alguém patrocinando o seu tempo aqui, nesse treino físico do judô, e você se empenha nele? Você não precisa compreender para poder cooperar. Cooperação não é pré-requisito para ação nenhuma. Compreensão, aliás, compreensão não é pré-requisito para você agir. Tem coisas que você não vai entender ainda, mas se permita a participar do projeto. Quem sabe vai dar certo. E assim é um projeto da vida, aqui no corpo físico. A gente não sabe em detalhes todos os meandros, todos os detalhes do processo educacional que nós estamos submetidos em termos de consciência imortal, continuamente na experiência, ora no corpo físico, ora fora do corpo físico. A gente não tem essa percepção plena de todos os detalhes, de todas as importâncias. Mas aceita o projeto. É o projeto do Cristo, chamado Projeto Filho do Homem, como ele se intitulava. Ele não se intitulava o Filho de Deus, o Filho do Homem. Ele acredita no projeto, o projeto vai dar certo. Então é como se o Cristo estivesse falando, confia, vai dar certo. Aceita os constrangimentos, aceita os princípios e tenta sempre se preocupar em fazer o melhor. Vai dar certo. É isso que o Cristo vem nos convidando, né? Então, pacifiquemos e seremos pacificados. Auxiliemos e colheremos auxílio. Então, em tudo na vida, nós temos que entender que existe uma construção genuína. Quanto mais você se habilita e aprende a viver os climas da harmonia e da paz, em produzir um bem, em ser bondoso, genuinamente bondoso uns com os outros, é claro que esse clima passa a ser inerente a você mesmo. Você passa a respirar esse clima. Ah, mas eu queria respirar logo o clima divino, quanto antes. Não aguento mais esse clima aqui da Terra. Tá com pressa por quê? Tá com pressa por quê, né? Nós já percebemos que tudo tem seu tempo de maturação. Todas as experiências são importantes e justas. Então vamos nos aplicar em todas elas. Nos mínimos detalhes. Poxa, mas eu vou ter que ficar preocupado com tudo. Não, você não precisa ficar preocupado com nada. Deus não está te obrigando você a evoluir. Só que você fica se arrastando em sofrimento inútil. Não quer evoluir, não evolui, não tem problema nenhum. Agora, quem quer evoluir, quem chega assim e fala, eu já estou cansado de mim mesmo, eu já não me aguento mais. Sabe quando você chega naquele momento e você fala assim, eu não me aguento mais. Como eu sou chato, poxa, eu sou intransigente, eu sou difícil. Alguém chama para comer fora. Ah, vamos comer isso aqui assim, sim. Ah, mas isso aí eu não gosto. Ah, mas isso aí eu não sei o quê. Ah, mas a pessoa é do contra. O tempo todo contra. A gente tem que transformar essa maneira de viver. Temos que compreender a essência do ser manso. A mansuetude, que faz parte da bem-aventurança, é uma das características fundamentais que é mais difícil de compreender. Nós temos um compromisso com o próximo, né? Nós temos nosso compromisso conosco mesmo, né? Pedi e obtereis, né? Buscai e achareis. Então você vai pedir o quê? Caminhos para se transformar moralmente. Os caminhos virão. Aí o que vai acontecer depois? Você quer aprender como fazer um bem e como viver sentimentos mais nobres, justos e belos. Você vai ter que se empenhar para aprender. Pedi e obtereis. Né? Você vai obter esses recursos, mas vai ter que aprender, vai ter que treinar. E vai bater depois a porta do Pai pedindo tarefa, pedindo trabalho. Senhor, quero executar não segundo a minha lógica, eu quero executar segundo a tua vontade.
Aí começa o grande problema, né? Que você vai ter que imaginar qual é a vontade do Pai. Como não precisa ficar só na moda da imaginação, você tem um acesso direto através da prece. Durante a prece, que é o contrário do Horus, né? Durante a prece, você busca inspirações. Senhor, eu quero melhorar esses sentimentos que eu tenho em relação a essa situação. Que eu lido mal com esse problema. Eu lido mal com relação a esse aspecto aqui da vida, eu lido muito mal. Eu fico zangado, eu fico frustrado, chateado, até com raiva. Eu quero mudar tanto isso, eu quero sentir a vida e entender o princípio melhor que isso tem na vida. E você vai buscando esses convívios, essas conversas fraternas durante a prece, e lhe será soprado o que você tem que imaginar, o que você tem que sentir. E pode ter certeza, vai estar interligado com oportunidade de serviço e elevação. Só que você é que não enxergava como serviço e elevação, né? Esse é o grande infortúnio. Mas é isso aí. Caraca, vou ter que ouvir essa página 300 vezes. Você abre outra página, outra Abro sim, sala, abro sim. Abro sim. Alguém tem alguma pergunta? A gente está falando aqui igual um doido. A Tena já saiu. Então, vamos para a próxima sala. Vamos lá. Ações tão claras, tão lógicas, que eu fico pensando que tem hora que eu falo assim, por que eu não pensei nisso? Por que eu não vi isso? Tá tão assim clara, sabe? E em momento nenhum eu não penso assim, isso? Eu vou fazer isso nada? Não, nem pensar. Eu consigo entender claramente e eu tenho certeza que muitas coisas, eu acho que nesse tempo de live, eu não sei se é 3 ou 4 anos, eu mudei tanto assim meus pensamentos, mais do que anos que eu estou dentro do centro espírita. A reunião de estudo é para facilitar justamente isso, né? A gente aprofundar os sentimentos e os pensamentos sobre essas páginas, né? Sobre esses pensamentos tão profundos de Emmanuel, porque essas explicações são de Emmanuel, né? Não se engane, eu tenho que ler, reler. Às vezes essa mesma página eu já li 8 vezes, entendeu? Às vezes 5 da manhã eu leio primeiro, depois leio depois mais um pouco, depois tenho que ler mais um pouco. E às vezes, incrível que pareça, nunca contei isso para vocês, né? Mas vou fazer um desabafo aqui. Teve uma das páginas, isso acontecia muito comigo com Cartas de Paulo. Tem páginas que eu tô lendo, já eu leio 3, 4, 5 vezes e eu chego no final e falo assim, não entendi nada. Eu não sei a menor ideia do que eu vou falar. Não tô mentindo. Tem experiência, fala isso, imagina eu. Não, mas eu tô falando sério, porque às vezes me falta sentimento. Eu tô sendo sincero com vocês. Me falta sentimento, eu fico assim, caramba, sem um auxílio aí eu não vou conseguir não. Sem uma inspiração, alguma coisa, eu não vou entender. O que quer dizer essa frase? Essa frase aqui, como é que essa frase se encaixa na página? E aí eu falei, quer saber? Eu tenho que parar de ler. Aí eu paro de ler, porque cria ansiedade, né? E criando ansiedade pode criar aflição. Falei, então é o momento de parar de ler. Aí eu vou fazer outra coisa. E às vezes eu esqueço de reler. E às vezes a gente começa aqui a falar, e aí quando às vezes eu tô lendo, aí eu vejo um pensamento pronto. Aí eu já sei que o pensamento não é meu, né? Vem um pensamento pronto do que é pra falar. Falei, entendi. Agora eu também tô aprendendo. Talvez quem esteja mais aprendendo aqui nessa história toda sou eu, mais do que vocês, porque eu tô tentando me forçar a compreender essas frases. E Emmanuel não escreveu para esse século, né? Emmanuel escreveu para daqui a 3, 4 séculos para a humanidade. A gente está longe de compreender a profundidade do que ele explicou. Então, isso acontecia muito comigo na Carta de Paulo, né? Tanto é que eu tive até que parar o Cartas de Paulo. Muitas pessoas estão me cobrando, né? Várias pessoas me cobram. Poxa, por que você não voltou a Cartas de Paulo? E eu fico assim, cara, a pessoa não entende que às vezes eu tinha que ficar 3, 4 dias estudando para conseguir, né, ter uma base ali para... A gente tinha que ler outras páginas, ler outros textos.
Eu gosto de me inspirar muito no Bonhoeffer, no Jesus no Lar, né? Que eu É gosto um ali de... trabalho grande, né? É um trabalho complexo, né? Muito complexo. Então, a gente sabe que esse trabalho não é nosso aqui da Terra, encarnados, né? Tem toda uma pleiade de espíritos ajudando a desenvolver a humanidade. Eu não estou dizendo que eu sou capaz de me conectar com eles, não. Mas eu estou me esforçando a tentar vasculhar, como quem cata feijão, a vasculhar e tentar achar Mas, o Roseli, sentimento, com né? certeza nós estamos conseguindo se conectar um pouco com você. Então, a gente já está melhorando. É A gente está verdade. tentando, todos nós aqui estamos tentando nos conectar com a Emmanuel, com esse grupo que de Paulo de Tarso, né? Porque quem é o orientador de Emmanuel, quem orienta Emmanuel é Paulo, Uhum. diretamente Paulo. Então a gente está Mas tentando. você fala, essas lives eu já ouvi assim, eu fico ouvindo outras vezes as explicações para assim, tentar colocar em prática, porque é assim, então vai ter que ser ouvida assim 300 vezes. Não, A não. página foi assim, maravilhosa. Então, mas Ah, essa é a ideia. A ideia de desenvolver sentimentos novos e de lógicas e percepções novas é o novo. O novo tem esse problema. São coisas que a gente nunca fez, né? A gente vai, a gente, Mas, toda Ana, encarnação. uma coisa eu acho bom, Ana, a gente já aceita, a gente não está retrucando, é, é, achando que não, também não é assim. Isso já é uma coisa boa. é, é. A gente já percebe que é uma necessidade para nos Uhum. melhorarmos, né? Isso. É isso aí. André, onde nós paramos aí? Eu, eu, Falando da Toseli eu aí. tô perdido, me ajudem aí, porque eu tô. É na página 387, lá no finalzinho, o De último parágrafo. 387, né? Vamos O lá. É, meu é diferente. Mas essa página, Toseli, realmente, ela é, sim, que ela caiu que nem uma luva pro. Para todos nós. Caiu que nem uma luva para todos nós. Não tem muito pra onde a gente fugir, não, entendeu? Ela é maravilhosa, sim. E eu vou escutar 300 vezes, porque tem que melhorar. E sempre está acontecendo, o que você falou na página, sempre está acontecendo oportunidades que a gente deixa passar por causa de orgulho, né? Não quer aceitar, e acha que não é possível a gente ser bom com uma pessoa que te ofendeu, que te traiu. É bem complexo. Não, claro que é, com certeza. Por isso que a Então gente vamos chama de lá. novo, né? O novo é sempre difícil, complicado. Tá dando pra ver na tela, tá, né? Tá aí tá certinho, dando, Andréia. sim. Tá Perfeito. certo. É esse aqui mesmo, né? Sim. Tá ok, deixa eu só pegar a ferramentinha aqui do texto. Isso. Então vamos lá. Item 2.3. De que forma as verdades divinas são reveladas aos homens? Então, qual é o formato, né? Qual é o formato dessa revelação? Todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, então já deixou claro, ó, mesmo aqueles que ajudaram a revelar as verdades divinas estavam longe de conhecer toda a verdade, natural. Tinham uma razão de ser providencial, né? Vamos ler de novo. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe estivesse de conhecer toda a verdade, né? Tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos, a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Então, se você for estudar o Velho Testamento, for estudar algumas afirmações que falavam que eram leis, as leis de Moisés, aí as pessoas juntavam o que era leis de sociedade com leis divinas. E perguntavam para ele, como é que a gente resolve esse problema?
Ah, vamos resolver assim. Era uma particularidade de Moisés tentando ajudar a estruturar aquele grupo. Mas é óbvio que uma parte acabou sendo impressa dele mesmo e que não tinha nada de divino, que não era a melhor forma de agir e reagir. Então é isso que ele está falando, né? Cada desses reveladores estão limitados pelas limitações da sua própria forma de sentir a vida e de viver a vida. E é isso que ele está se referindo aqui ao caráter particular dos povos a quem falava. Ele também não pode falar algo que é totalmente contrário àquele povo. Olha, sabe onde eu reencarnava antigamente? As pessoas viviam que nem vocês aqui não. Acho que a gente não vivia assim não. Ele não pode fazer isso, né? Não tem o menor cabimento. Quando você reencarnar, você sai daqui do Brasil e vai reencarnar lá no mundo árabe, você não pode chegar lá e falar assim, ó, sou contra isso, sou contra aquilo. Por que você está segurando esse negocinho cheio de bolinha na mão para fazer prece? Porque começa a criticar tudo. Não é esse o objetivo. É, dentro daquela imersão, daquele povo, daquela característica, daqueles princípios, como que você vai fornecer o melhor que você tem de você mesmo. E quando você se predispõe a querer fornecer o melhor, surge a intuição divina, surgem as inspirações para alimentar aquele povo com ideais mais nobres, mas são pequenas gotas de orvalho, né, que são lindas numa flor, mas quando mistura na lama das nossas percepções ainda adoecidas, vira lama, né? A gota de orvalho acaba virando lama. Claro que se separa e pode virar orvalho de novo, mas depende de a gente conseguir saber separar. Então é óbvio que diversos portadores ou responsáveis de trazer uma revelação, os chamados reveladores, tiveram suas limitações, é inegável, né? E as quais eram relativamente superiores. Então, às vezes, ele era um pouquinho superior do que o outro grupo. Então, por exemplo, Moisés, né, as pessoas, existe um fascínio quando as pessoas estão estudando a Bíblia, mas as pessoas parecem que esquecem, até mesmo do que está lendo. Quando você está lendo a Bíblia, está lendo a história de Moisés, até bota em desenho animado. Nossa, olha lá, Moisés, ele foi criado, passou por todas as escolas de iniciação de religiosas mais profundas, as mais ocultas do Egito, e depois ele foi lá, né, libertar o povo judeu, libertar o povo de Israel. Né? É assim que é contada a história. O que ninguém percebe é que o desenvolvimento que ele teve foi dentro da cultura, dentro da cultura egípcia. Só que parece que algumas pessoas têm um estigma contrário aos egípcios, vai saber. Mas ele foi treinado e capacitado. O próprio Hermes Trismegisto, os 3 vezes iniciado. As pessoas não percebem. É um espírito que estava ajudando a guiar o povo egípcio. Reencarnou 3 vezes com esse povo. E guiou diretamente Moisés. Moisés, sua missão é essa. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer aquilo. Você vai ter que fazer aquilo outro. E vai dar certo. Guiou tudo o que ele tinha para fazer. E ele foi lá e fez. Sim. E ali que era a Harvard, né? A faculdade mais bem, né? Sim, avançada, que sim. era o Egito. O Egito, ainda é, né? Comparado com a nossa cultura hoje, o Egito sempre esteve preocupado em conseguir se libertar de si mesmo. O que eles escreviam no livro dos mortos? Eu ia falar isso, livro dos mortos. O que eles não conseguiram se desenvolver. Porque o que acontece? O que acontece geralmente na velhice com a maioria das pessoas aqui na Terra? É remorso. O principal sentimento que domina a consciência das pessoas é remorso. Eu queria ter feito mais. Eu queria ter evoluído mais. Eu queria... Aí desencarna assim, tá? Só que esse remorso eles escreviam. Porque eles sabiam que iam voltar. Tem um documentário muito legal sobre... um documentário comparando o Livro dos Mortos com a Bíblia. Muito bom, muito bom. As frases são belíssimas. Você vê que havia uma preocupação genuína em se transformar, em se melhorar. E quando você vai lá... Por que eu estou falando isso? Porque você muda a sua percepção desses povos, né? Que não são oriundos aqui da Terra, quando você estuda o livro A Caminho da Luz.
Quando você estuda lá o livro Caminho da Luz em detalhes, você toma um susto, né? Daquele grupamento que veio de Capela, da constelação do Cocheiro, né? A 43 mil anos-luz daqui, o grupo mais evoluído entre eles eram os egípcios. E eles tinham a missão de auxiliar certos desenvolvimentos, mas foram proibidos pessoalmente pelo Cristo. O Cristo avisou para eles: vocês não vão poder interferir no desenvolvimento tecnológico do planeta. Não vão poder interferir. E não sei se vocês gostam de cultura egípcia, já ouviram falar. Todo mundo conhece aquela descoberta, né, de Tutankhamon, né, aquela grande descoberta de vários sarcófagos, várias coisas de Tutankhamon. Só que o que a maioria não percebe, que a parte mais impressionante é uma adaga. É uma adaga que ele foi enterrado, né, no ritual fúnebre. É uma faca, né? Uma faca que estava perfeitinha, ela não oxidou, não corrói, porque ele é feito de uma liga de níquel. Uma liga de níquel. Que é um material de um meteorito. Caiu um meteoro numa região lá próxima e ele pegou aqueles óxidos, aquele processo ali e fabricou uma faca. E foi enterrado com essa faca, porque na verdade nem isso ele podia ter deixado para trás. Ou seja, como é que há 3.500 anos atrás, antes do Cristo, tá, que eu estou falando, antes da era do bronze, né, como todo mundo estuda a história no Brasil, né, e no mundo, né, aqui no Ocidente, você estuda pela a era da madeira, do arco e flecha, e vai estudando pelos artefatos, porque nós somos utilitaristas, né? O tempo todo a cultura nossa é utilitarista. Você só estuda aquilo que te dá utilidade. Então, você estuda a era do bronze. Mas como é que nem tinha sido alcançada a era do bronze? Como é que o cara derreteu aquilo ali, cara? Para fabricar aquele negócio? Se eu te der um pedaço de meteorito, você não faz uma faca nem por nada. Você vai ter que fazer um outro forno. Você vai ter que fundir aquilo a 2.400 graus. Você tem que tirar carepa. Todo mundo que conhece o processo de fabricação de aço, cadê o outro forno? Como é que eles aqueceram para derreter aquele material? Como é que eles fundiram aquilo? E todos esses acessórios, esses artefatos, essas construções foram destruídas. Essa civilização foi destruindo esses recursos, porque eles foram obrigados a destruir. Eles são exímios especialistas em princípios eletroquímicos, em princípios de eletricidade. Foi encontrada barris lá, que parecia vaso comum, que na verdade tinha um cartucho de carvão dentro, era uma pilha. Eles sabiam produzir energia elétrica por reação química. Só que não pôde interferir no desenvolvimento histórico aqui do planeta. É impressionante, você fica chocado. Caramba, quem era essa galera, né? Então, moralmente, eles tinham um compromisso muito forte. Eles sabiam o que na verdade estava em contrariedade. O que eles percebiam que tinha contrariedade de si para consigo. E eles gostavam de escrever. Colocavam nas paredes, escreviam nas paredes. Só que a gente sempre lê com a visão utilitarista. Então, as pessoas vão entender de uma maneira deturpada. E quem narra isso muito bem é no livro O Caminho da Luz. Né? Só queria fazer essa paralelo. Quem tiver curiosidade, caça lá que vocês vão ficar impressionados. Né? Mas vamos lá. Desculpa aí alongar tanto. Então, por vezes é isso. Estão lá aqueles grupos, né? Aquele grupo um pouco superior, por exemplo. É claro que os egípcios eram superiores a todos que já reencarnaram aqui. E é claro que essa superioridade foi para auxiliar certas informações, certos conhecimentos. Então, Moisés foi treinado em habilidades mediúnicas. Tá? Porque você vai descobrir, lá no livro O Caminho da Luz, que os egípcios possuíam profundos talentos e profundos conhecimentos de mediunidade. Eles se comunicavam com quem desencarnou do mesmo grupo deles. Um animava o outro. Não desanime, vai dar certo, está tudo bem, está tudo correndo bem. Um ficava animando o outro. Era impressionante. Essa narrativa lá no livro Caminho da Luz. Vamos lá, vamos avançar.
Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germes do progresso. Infelizmente, as religiões han sido sempre instrumentos de dominação. O papel de profeta há tentado, em termos de tentativa, atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade, ou seja, a capacidade da pessoa acreditar, em proveito do seu orgulho, da sua ganância, da sua indolência, achando mais cômodo viver às custas dos iludidos. A religião cristã não pode evitar esses parasitas. Assim devemos ficar atentos, pois haverá revelações sérias e verdadeiras, como os apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina, é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. Então, esse texto aqui vem tratando, não está criticando ninguém, gente, por favor. Vamos desarmar os nossos corações, desarmar nossa consciência. Não é uma crítica a nenhuma religião, não é uma crítica a nenhum histórico de religiões. É totalmente natural. Está sendo executada por consciências que ainda não desenvolveu o amor e a sabedoria. Era óbvio que seria assim. Não só foi assim, como seria assim, porque quando você vai estudar, um dia a gente vai fazer um estudo sobre isso, mais para frente, dá uns anos aí, o livro do Apocalipse. Nós temos que estudar profundamente o livro Apocalipse. Nesse livro Apocalipse, que se chama Apocalipse, quer dizer revelação, Revelação. Jesus pessoalmente revela para João Evangelista, lá na ilha de Éfesos, que ele foi, vocês devem lembrar, eles tentaram de tudo quanto é forma assassinar João, não conseguiram, e aí prenderam ele numa ilha, chamada Ilha de Éfesos. E essa palavra Éfesos, a tradução é o destruidor de homens. Era um lugar todo pedregoso, batia onda o tempo todo, não tinha terra, era uma ilhotinha de nada. Ninguém que ficava lá sobrevivia. E não tinha como você sair naquele período, porque ficava maré alta, ficava batendo onda. Se você tentasse mergulhar, você era chocado contra as pedras. E se você ficasse sem água e sem comida, você ia desencarnar. Por isso que era chamada Ilha de Éfesos. E a palavra significa o destruidor de homens. E por coincidência, por ele ter parado lá, Jesus já tinha advertido para ele, Na Bíblia tem João é advertido, olha, você vai ter que um dia doar de si mesmo quem você realmente é. Você vai ter que um dia... Isso também aconteceu com Francisco, Francisco de Assis. Uma vez Francisco de Assis fez uma prece toda cheia de preocupação e de zelo, e ele ficou todo preocupado e fez a prece, Senhor, eu já fiz de tudo, eu doei isso, eu doei meu tempo, doei minha vida, doei todos os recursos, eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho mais nada para dar. A gente sempre gosta de botar fim em tudo que a gente tem que fazer. Isso vai nos perseguir por um longo tempo. Então, qual foi a intuição que ele recebeu mentalmente? Dá-me Francisco. Dá-me Francisco. Por que veio esse pensamento? Ele sabia que ele estava se sentindo bem e feliz no seguinte aspecto: eu estou conseguindo executar isso tudo. Eu já fiz isso tudo. Tá vendo? Essa minha consciência já conseguiu fazer isso tudo. Aí ele pega e fala, me dá essa consciência. Uma hora você vai ter que se despedir de você mesmo, dessa mesma consciência. Como é que você vai servir ao Pai achando que você mesmo já consegue fazer as escolhas que o Pai faria? Não existe isso. Você só vai conseguir colocar a trave de madeira
nos ombros, como Jesus coloca, e somente executa a vontade do Pai quando você entregar a sua própria consciência a Deus. Você não está mais preocupado em querer se separar da vontade divina em nenhum minuto. Então é uma situação difícil da gente perceber, né? Mas por que eu Tá tô... longe isso de nós. Então, mas por que eu estou dando essa volta toda, né? Aonde eu estava querendo chegar com isso? Num fato complicado, né? A revelação divina, ele tem muito desses aspectos. É claro que tem certas centelhas divinas, tem certas gotas divinas que nós não estamos ainda capacitados de absorver. É um ensinamento que a gente vai ter que trabalhar por 500, 800, 1000 anos. Às vezes 3, 4, 5, 8, 10 encarnações. Ainda fica faltando experiências e diversidade de situações para a gente criar um sentimento diferente, perceber de forma diferente, ter uma preocupação maior com o próximo, ter uma preocupação maior com a criação divina. Meu Deus, eu estou trabalhando no jardim de Deus. Eu estou caminhando no jardim de Deus. E o que eu estou fazendo nesse jardim? Será que eu estou agindo coerentemente? Será que eu estou conseguindo me desenvolver como é aguardado que eu me desenvolva? Então, vão ter uma série de preocupações que vão surgir naturalmente. Mas o problema é que existem outros conceitos que já habitam nossa consciência que sempre pulam na frente e tomam as rédeas conscientemente. Eu sempre vivi assim, sobre esse problema eu sempre resolvi assim. Você nunca quer achar uma solução de um problema que você já solucionou. Eu vou dar um exemplo mais fácil. Todo mundo vai entender agora o que eu vou falar. Às vezes eu gosto de fazer uma experiência com as pessoas, né? Uma vez eu peguei uma pessoa, não vou citar o nome, vocês conhecem essa pessoa? A pessoa estava fazendo alho, né? Descascando alho de uma maneira muito difícil, né? Descascando alho. Eu descasquei alho muito na minha infância, né? Aí a pessoa estava descascando alho, eu falei, olha só, existe um jeito muito mais fácil de descascar alho. Eu aprendi aqui num vídeo. Eu nunca pensei que existisse um jeito tão mais fácil. A pessoa enfia a faca assim e saca o alho, porque é assim que é feito industrialmente. Aí a pessoa viu o vídeo. Poxa, que legal, muito legal. Mas eu gosto de fazer do meu jeito. Eu fiquei pensando assim, caramba, não é que a gente é exatamente assim em relação a tudo. Em tudo que a gente vive, mesmo você pode estar em contato com uma grande verdade divina. Você vai escolher não vivê-la. Você vai escolher não exercer aquela verdade, porque você vai querer fazer do seu jeito. E é impressionante como isso começa nas pequenas coisas da vida. O ato de descascar um alho, o ato de tirar casca de tomate, o ato de fazer um molho de tomate. Mas eu fiz assim a vida toda e eu vou desencarnar fazendo assim. Eu prefiro fazer assim. Não, mas por que você prefere fazer de um jeito menos eficiente e que vai ficar menos saboroso? Você não quer melhorar a forma como você faz? Não, eu quero fazer só do meu jeito. E aí depois eu descobri que eu também tenho esse mesmo problema. E só depois que eu comecei a perceber que, olha a dificuldade que eu tenho de aceitar fazer de forma diferente. Uma vez alguém me ensinou como é que amarra, né? Não sei se vocês já viram a boca de um saco plástico, né? Tem várias maneiras de amarrar. Aí uma vez eu aprendi uma pessoa que enrolou e deu um nó, que na verdade é um nó que quando você puxa uma extremidade, ele desata o nó. Fica muito fácil para todo mundo. E eu fiquei pensando assim, nunca tinha aprendido a fazer dessa maneira. Mas é difícil, dá mais trabalho, poxa, mais enrolar. Eu vou fazer agora assim pro resto da vida. Aí eu tô nessa persistência de não aceitar fazer do outro jeito que eu fazia e só fazer desse jeito novo. Mas é engraçado que eu tenho que ficar me impondo isso. Eu não faço isso de forma natural. Eu tenho que ficar me impondo. Eu tô falando de amarrar a boca de um saco plástico, gente. Eu não tô falando de uma coisa complicada não, tá? A dificuldade de mudar um hábito, né? Exatamente. Mas o que está te restringindo a mudar esse hábito? Existe uma certa, digamos assim, afeição. Você cria uma certa afeição pela sua escolha.
Você fica aficionado até pela sua própria escolha. Ah, eu faço assim. Ah, eu faço assado. E é engraçado como é que às vezes numa roda de conversação, eu gosto de ficar observando como as pessoas reagem, falam. 80% do que as pessoas falam, ou até mais, né? Quase que 90%, quando não tem reclamação e quando não tem falar mal de alguém, nem falar mal de alguém, nem de reclamação. 80% do que as pessoas falam é explicar e defender o que elas escolhem. E fico pensando assim, por que a pessoa fica defendendo e explicando o que ela escolhe? Se ela já escolheu, qual é o problema? E a pessoa está defendendo o tempo todo. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, é o problema da nossa encarnação inteira isso. A nossa faixa de desenvolvimento da consciência é justamente esse o nosso gargalo que a gente está vivendo hoje. E adivinha onde está escrito isso? Está escrito lá no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, Jesus explica para João, evangelista, como que a consciência é desenvolvida, como que ela se desenvolve, quais são as fases. E, inclusive, quais seriam os erros mais graves que toda a humanidade ia cair por querer se prender a certos princípios. E eu fiquei assim, cara, eu não estou acreditando, cara, que Jesus falou isso para João, evangelista, e isso está na Bíblia, isso está no livro Apocalipse, e sempre teve lá e ninguém entendeu dessa maneira. Como é que pode isso? Porque todo mundo tentou entender de uma maneira, né, mística, sem entender os símbolos. Porque João Evangelista escreveu os símbolos que o pessoal daquela época iria entender. Ele não escreveu para a gente hoje. Né? Ele escreveu para aquele grupo social, para aquela sociedade, para aquele colegiado, vai. Ele escreveu, na verdade, vamos ser sinceros, a Bíblia toda não foi escrita para a gente, tá, gente? Eu sei que vocês vão ficar chocados com isso, mas quando você lê o livro Caminho da Luz, você acaba aceitando que ele foi escrito, na verdade, para esses grupos que vieram de capela. Nós é que estamos pegando a correnteza da evolução desses grupos. Porque ele fala de sentimentos, pensamentos extremamente sofisticados, que só agora a gente começa a despertar e pensar. Nem sequer a gente consegue perceber os vícios da nossa consciência. Eu não estou falando de vício de beber bebida alcoólica, de cigarro. Eu não estou falando de vícios físico-químicos. Eu estou falando de vícios de percepção. Vícios de sempre fazer a mesma coisa e achar que é o mais certo. E não precisar melhorar a mesma coisa que você faz, que você pensa, que você decide. A geratriz do seu pensamento. O que está gerando o seu pensamento? Né? Então é chocante você observar lá no livro Apocalipse, né? A chamada A Revelação, Jesus contando como que as consciências vão evoluir, como que as consciências evoluem, e quais serão os tropeços. E quais serão as marcas? Porque todo mundo fica assim, nossa, lá diz que tem a marca da besta, que tem a marca disso, a marca daquilo outro. Só que aquela marca da besta, ela acontece em todos. Haveria um exemplo principal, né? Haveria um exemplo principal, que foi justamente o que foi tratado aqui nessa página. Por isso que eu estou dando essa volta toda, tá, gente? Parece que eu estou assim, alucinado, mas a ideia dessa volta toda é para explicar isso. Ele colocou aqui, ó, a religião cristã não pode evitar esses parasitas. Assim devemos ficar atentos, pois haverá revelações sérias e verdadeiras, como as apócrifas e mentirosas. Então, sim, o núcleo mais puro do desenvolvimento cristão, do desenvolvimento dos princípios do cristianismo, que é o evangelho mais puro de Deus, o evangelho divino, que é a boa nova mais pura, ela foi usurpada, ela foi manipulada por grandes nomes, por grandes almas que passaram a conduzir grandes ovelhas para só atender o seu próprio orgulho, em proveito do seu próprio orgulho, da sua própria ganância, da sua própria indolência. Ok? Isso aqui não é uma crítica a esses grupos. E ainda digo mais, Jesus deixou claro que isso iria acontecer. Jesus contou isso para João e colocou como revelação que consciências iriam funcionar dessa maneira e que era um dos estágios.
e que era totalmente natural. As consciências iriam escolher viver assim, porque quando se esvazia demais o campo dos sentimentos e só se desenvolve o campo da inteligência, claro que lá você vai ter que entender que é um símbolo, você vai ter que perceber esse símbolo, a consequência seria essa, né? Então, o apogeu daquele 666 é justamente quando o próprio catolicismo houve aquela instituição do próprio catolicismo, o Papa se autodeclarar infalível. Só que o Papa se declarar infalível não era algo simplesmente do Papa. Ele está dizendo, todas as consciências, quando chegarem nesse nível, vão se achar infalíveis. Vão achar que descasca alho da melhor forma. Que não precisa melhorar a forma de descascar alho. Ela não vai nunca pedir, poxa, como é que você descasca alho? Eu queria tanto aprender com você, como se descasca alho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É chocante. Porque ele está falando que todos os detalhes da vida, as pessoas vão criar um apego profundo à forma de vida, mesmo que maltrate todo mundo que está em volta. Porque ela vai achar que é o jeito mais certo de fazer. Inclusive, ela vai causar dor e sofrimento para ela mesma. Se existir uma maneira de fazer 3 vezes mais rápido, 3 vezes de uma forma mais alegre, uma mesma tarefa, ela vai preferir fazer do jeito mais difícil, do jeito mais sofrido, porque ela está com um apego àquela percepção que ela absorveu. É difícil até de explicar, porque você toma um susto, né? Caramba, eu amarro o sapato do mesmo jeito. Eu não mudei a forma que eu dou nó e laço. Eu dou nó e laço do mesmo jeito. Tudo eu faço do mesmo jeito. Todo mundo fala assim. A gente nega aprender de outras formas. Acaba se negando. Exatamente. Pensar de outra forma, tratar os outros de outra forma. Obrigado, Ana. Você conseguiu resgatar a palavra que eu estava procurando, justamente. A gente fica se negando a querer aprender de outras formas. É exatamente isso. Ai, triste. Isso é muito triste, essa conclusão. Mas a gente não percebe. É esse que é o problema. Por isso você não fica triste. Você não percebe? Mas quando você estuda e percebe, você fala, caramba. Mas agora eu vou ficar. Não fica triste. Não fica triste não, porque nós vamos escavar esse mundo interno, né? Que, na verdade, é esse o grande problema, né? Escavar esse mundo interno e perceber a geratriz. O que está gerando essas escolhas. Que você está falando, a Anete Guimarães estava falando sobre, num dos estudos dela, de nós fazermos, a gente faz um botox para emagrecer, para não sei o quê, né? Aí ela estava falando do exercício para essa questão do pensamento, de você fazer ações repetitivas que você não, né, tem dificuldade de mudar. Tipo assim, acordar de manhã, ao invés de tomar café com açúcar, tomar sem açúcar. Viver o dia fazendo uma desintoxicação dos hábitos que você possui. Aí entra de acordo com o que você está falando. Exatamente. De uma maneira mais direta e mais simples, tipo, aceita fazer essa desintoxicação porque vai dar certo. Né? Aceita porque vai dar certo. Ah, mas eu não estou compreendendo o que é isso. Não. Faça essa experiência. Tente fazer de forma diferente. Tenta. É isso. Porque, agora, se a gente percebe que a gente tem uma limitação. Limitação não, né? Nós temos um hábito de se impor restrições. Essa, acho que seria a expressão mais adequada. A gente tem um hábito de se impor restrições e ficar restrito àquela forma de pensamento. De coisas materiais. Pô, imagina no campo dos sentimentos, no campo de desenvolvimento para a sabedoria. É claro que a gente vem se autotravando o tempo todo, né? O tempo todo, né? E lá no livro Apocalipse, um dia a gente vai ter que fazer um estudo sobre esse livro, né? Acho que vai levar alguns anos estudando esse livro, porque ele é complexo, né? Para entender todos os símbolos, ter a comparação de todos os símbolos e acoplar com a visão espírita, né? Acoplar a interpretação espírita, a interpretação do espírito imortal. Ele não estava escrevendo para consciências que estão reencarnando e preocupadas com o que vai acontecer com o planeta, com o corpo físico. Não tem nada, ali não tem uma palavra escrita sobre isso. Zero. Ele fala
principalmente sobre as formas de pensamento que a consciência vai evoluir, como que ela vai gradativamente evoluir. Então, os outros livros, eles estão educando o campo dos sentimentos, e o Apocalipse fala como vai evoluir a consciência espiritual, né? De todos nós, né? Como que vamos evoluir nesse sentido, em termos de amor e sabedoria. Então, como que vamos... A sabedoria mesmo pertence a Deus, né? Isso a gente tem que começar a entender. Sabedoria mesmo pertence a Deus. Como que nós vamos estudar esses fragmentos da sabedoria, né? Deve ser difícil esse livro mesmo. É muito. Então, vou fazer a oração e a gente fecha. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse encontro, que possamos, Senhor, levar esses sentimentos de querer nos renovar, criar novos pensamentos, novos hábitos, amar mais, Senhor, fazer mais o bem, procurar não perder as oportunidades de fazer o bem onde nós nos encontrarmos. Agradecemos hoje sempre que possamos, Senhor, estar em paz e levar essa paz que sentimos nesse momento de estudo para todos que nos cercam. Muito obrigada, Jesus. Com essa prece, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Boa noite, gente. Fica com Deus. Zélia, eu vou tomar um botox. Oi, não Muito entendi. obrigada, um abraço. Não entendi, Ana. Boa noite. Você falou que... Vou tomar o botox, vou fazer o botox. Todos nós precisamos, né, de mudar nossa forma. Vou te cobrar, hein, Ana? Ô, Jesus. E é verdade. Sem açúcar. Exato, Ana. Cuidado com o que você está prometendo aí, que vão te cobrar, hein? A primeira coisa mais cruel é tirar o açúcar. Isso aí, gente. Gente, tá com Deus. Uma boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.